Boa noite, meus irmãos. Mais uma oportunidade de estarmos juntos através desse recurso virtual para buscarmos o entendimento e a compreensão das verdades trazidas pelo Consolador prometido. Possamos então elevar o nosso pensamento em prece de agradecimento ao nosso Senhor e Mestre Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de trabalho que o Senhor nos concede. Que possamos ser amparados pelo teu amor e inspirados pela tua paz. E que tu possas, nesse momento, nos permitir iniciar a nossa reunião de estudos. Assim seja. A nossa proposta de estudos para hoje, do Livro dos Espíritos, lá na parte 3ª, capítulo 6, que é o capítulo que trata da lei de destruição. Mais precisamente as questões 746 a 765. Fala de assassínio, de crueldade, duelo e pena de morte. Assuntos que o Kardec tratou lá no século XIX, mas que de alguma maneira ainda se encontram presentes nas sociedades atuais. Nós sabemos que o nosso planeta ele passa por um processo de transição. Estamos saindo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E se nós formos estudar a história da humanidade, nós vamos concluir que todas as vezes que uma grande mudança ocorreu na humanidade, eventos impactantes precederam essas mudanças. De forma que, de alguma maneira, essas sociedades, após superar esses eventos, avançaram intelectualmente ou moralmente. Atualmente nós enfrentamos uma pandemia que tem levado constrangimento e preocupação à humanidade de uma forma geral. Além dessa questão da pandemia que enfrentamos, ao longo da nossa existência atual nós temos sido confrontados pela violência nas suas mais diversas formas, seja violência urbana, seja violência de extremistas religiosos, e isso nos causa muitas das vezes grande comoção. Não pela violência em si, mas muitas das vezes pela maneira como essa violência é praticada. De forma que muitos de nós, diversas vezes, talvez cheguemos a nos questionar aonde está Deus no momento em que esses atos, muitas das vezes cruéis, são cometidos. É óbvio e evidente que a providência divina, ela não se associa a atos violentos. Por isso, esses atos, essa violência, muitas das vezes, ela precisa ser e deve ser contida pelas leis que regem e regulamentam as sociedades. E certamente, a violência praticada contra quem quer que seja vai exigir desse que praticou, desse que cometeu um ato violento, uma reparação em vidas futuras. Na questão 746 do Livro dos Espíritos, o Kardec ele faz a seguinte pergunta: é crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Olha que interessante essa resposta que os Espíritos dão a Kardec. Então, é feito todo um planejamento em torno de um indivíduo para que ele possa encarnar ou em missão ou em expiação. De repente, aquele que vem com a proposta missionária
vai encarnar num local onde as pessoas passarão a agregar valores a partir dos seus ensinamentos e dos seus exemplos. Talvez o planejamento tenha sido feito para que um espírito que, ao longo das suas existências, tenha se mantido na ignorância, e num determinado momento ele desperta para verdades e sente em si mesmo a necessidade de começar a expiar o mal que ele fez aos outros. E aí ele reencarna com essa proposta de expiá-lo, de começar a expiar as suas faltas. E num determinado momento, esse companheiro, ele acaba sofrendo um assassinato. Então vejam que, conforme a resposta que os espíritos deram a Kardec, o grande mal está aí, porque se interrompe uma oportunidade que Deus deu àquela criatura para que pudesse expiar os seus males, ou para que ele já pudesse estar agindo, atuando como um co-criador em missão. Então, aos olhos de Deus, existe esse grande equívoco cometido contra um ser humano. Existe esse grande mal, que é tirar a vida de um companheiro. Porque nós não sabemos, dentro do processo, dentro do planejamento daquele irmão, daquela irmã, qual a proposta para a existência atual. Então nós não temos esse direito de interferir, agredindo, tirando a vida de quem quer que seja. E o Kardec, ele tenta buscar, explorar o máximo possível essa questão. Por isso que na questão 747, após saber que há um grande mal aos olhos de Deus em se tirar a vida de alguém, ele pergunta: é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? E os espíritos lhe respondem: já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. E aí, insistindo um pouco mais, ele faz um questionamento muito parecido com esse. Na 748, em que ele pergunta: em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? Só a necessidade o pode excusar. Mas desde que o agredido possa preservar a sua vida, sem atentar contra de seu agressor, deve fazê-lo. Então, são duas questões muito parecidas, em que Kardec quer saber se há o mesmo grau, ou seja, se aquele que tira a vida de alguém perante a Deus tem o mesmo grau de culpa. E se esse assassínio for cometido em legítima defesa, não há nada que possa atenuar, nada que possa desculpar esse ato? Se nós formos resumir essas duas questões nas respostas que os espíritos deram a Kardec, nós vamos ver que sim, Deus, conforme eles vão dizer a ele na questão 747, vai julgar mais pela intenção do que pelo ato. Ou seja, com qual intenção aquele indivíduo atentou contra a vida do seu irmão. Aos olhos da providência divina, isso é que é levado em conta. Na questão 748, em que se pergunta, em que Kardec pergunta: mas se foi em caso de legítima defesa? E eles vão dizer: só a necessidade o pode excusar, ou seja, pode desculpar. Mas há um detalhe interessante no complemento dessa resposta, porque eles vão dizer que se
aquele que foi ofendido, aquele que foi agredido, puder evitar, ou seja, puder preservar a sua vida, evitando de tirar a vida do seu agressor, ele deve fazê-lo. E aqui é algo que nós precisamos refletir à luz da doutrina espírita. Quantos não são os casos que talvez nós não tenhamos conhecimento de que alguém tirou a vida de outra pessoa pelo simples fato de não ter conseguido silenciar? Quantos casos nós não temos conhecimento de que, se o agredido tivesse retirado do local aonde aquela contenda estava ocorrendo, talvez não tivesse tido aquela situação um desfecho fatal. É por isso então que os espíritos vão dizer a Kardec: olha, se for possível, se aquele que foi agredido puder preservar-se sem agredir o outro, que o faça. Porque se ocorre um evento em que duas pessoas se agridem e naquele momento a coisa é resolvida, mas ficam as duas pessoas no local, e se passado algum tempo volta-se novamente as agressões, volta-se novamente as animosidades, e se por conta disso um vir a tirar a vida do outro, para aquele grupo, e talvez até mesmo para a justiça, pode ser que aquele que agrediu, aquele que tirou a vida do seu agressor, o tenha feito em legítima defesa. Até pode ser que perante a justiça esse seja o entendimento. Mas, chegado o momento de enfrentar o tribunal da própria consciência, certamente esse indivíduo pode ser questionado sobre o porquê de não ter se ausentado daquele local. Por que não ter deixado aquele ambiente onde o seu agressor, ou aquele seu suposto agressor, ainda se manteve? Por que não foi para casa? Por que não silenciou? Então é isso que os espíritos querem dizer aqui com relação à pergunta do Kardec sobre legítima defesa. A legítima defesa ela pode ser até levada em conta perante a justiça humana. Mas se nós tivermos a possibilidade de nos retirarmos de um local onde alguém criou certa animosidade conosco, se pudermos evitar, se pudermos nos calar, nós devemos fazê-lo. Porque se não o fizermos, o problema continuar, e se por conta dessa continuidade do problema viermos a tirar a vida do nosso irmão, ainda que perante a justiça humana nós não sejamos condenados por alegar uma suposta legítima defesa, perante o grande tribunal da consciência, pode ser que sejamos condenados porque tivemos todas as possibilidades de nos retirarmos, de darmos um desfecho diferente para aquela situação e não o fizemos. Na questão 752, o Kardec ele faz a seguinte pergunta: poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Muitas das vezes os flagelos naturais, eles trazem uma destruição a uma determinada comunidade, a uma determinada sociedade. Mas depois de superado esse evento, nós podemos constatar que há um ganho em intelectualidade ou em moralidade para aqueles que superaram aquele momento. Então é por isso que o Kardec recebe essa resposta dos espíritos, muitas das vezes da necessidade. É preciso, muitas das vezes,
que aquela localidade, aquela comunidade ou aquela sociedade avancem. Então, um recurso que a providência divina muitas das vezes se utiliza são os flagelos naturais, são os eventos que nós já temos o conhecimento. Então, esses são os eventos destrutivos que muitas das vezes são necessários. Agora, quando essa destruição ela vem acompanhada de uma crueldade, não justifica aquele ato. E eles dizem aqui ao Kardec, aquele que o pratica apenas demonstra ter uma natureza má. A questão das queimadas tão divulgadas em nosso país, quando ela é feita de uma maneira controlada, ela é até permitida pelos órgãos de licenciamento ambiental. Agora, quando essa queimada ela é feita visando interesses escusos e que venham a trazer prejuízos para a comunidade local ou para a nossa fauna e a nossa flora, nós podemos dizer aí que é um tipo de destruição acompanhado de crueldade. E aqueles que o praticam, conforme o ensinamento dos Espíritos, apenas demonstram ainda uma grande ignorância do Evangelho do Cristo, uma natureza má. Falando da questão 757, que já fala do duelo. Atualmente, nas sociedades, nós já não temos mais o duelo como nós tínhamos em séculos passados, ou seja, aquele tipo de controvérsia que era resolvido entre duas pessoas, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, se utilizando armas de fogo. Hoje, as sociedades, pelo avanço que já tiveram, leis mais rígidas que talvez não permitam mais o tipo de atitude para resolver nenhum tipo de questionamento ou nenhum tipo de contenda, as sociedades talvez, ou melhor, as leis estabelecidas hoje talvez não permitam mais isso. Mas vejam que é um costume que já pode ter sido abolido da grande maioria das sociedades do mundo atual. Mas o que levava esses indivíduos a duelarem entre si, o chamado ponto de honra ou questão de honra, era causado por dois males que até hoje se encontram presentes entre o ser humano: orgulho e vaidade. Então talvez hoje nós não tenhamos mais estabelecida, como foi no passado, essa forma de se resolver determinadas questões. Mas, como nós ainda estamos vivenciando, na grande maioria dos seres humanos, esses dois cânceres, orgulho e vaidade, isso faz com que, ainda que de forma subjetiva, o duelo esteja estabelecido entre nós. Porque muitas das vezes, instigados nessas duas questões que nós trazemos, seja o orgulho, seja a vaidade, talvez muitos de nós ainda busquem de forma quase que instintiva resolver determinadas questões de forma violenta, muitas das vezes tirando a vida daquele que supostamente tem para conosco algum débito. Então, ainda que não tenhamos mais de uma forma tão clara como foi no passado o duelo, não podemos deixar de considerar que se o ato, a ação, ela já foi banida do nosso meio, aquilo que era causa, aquilo que lhe era origem, ainda precisa, e talvez ainda vá precisar de um tempo para ser trabalhado, para ser vencida por todos nós. Bom, vamos falar agora sobre pena de morte, que é um assunto que mexe, de certa forma, com o emocional das pessoas, até porque existem aqueles ferrenhos defensores da ideia que acreditam que a única forma de se conter a violência
é o estabelecimento da pena de talião, olho por olho, dente por dente. A questão está em saber, será que de fato a pena de morte é um recurso que inibe o crescimento da violência? Bom, segundo a Anistia Internacional, aproximadamente 58 países atualmente têm entre as suas leis a aplicação da pena capital. E eu trago aqui um exemplo para que nós possamos refletir. Será que a violência pode realmente ser contida ou pode ser inibida por conta de um determinado país ter entre as suas leis a pena de morte? Bom, houve um caso, aliás, 2 casos envolvendo 2 brasileiros muito divulgados, que foi aqueles 2 brasileiros que tentaram entrar na Indonésia portando uma determinada quantidade de drogas ilícitas. O primeiro, ele foi preso em 2003 e já em 2004 ele estava condenado à morte, porque segundo a legislação da Indonésia, a pena de morte ela é aplicada em alguns casos, e um deles é o tráfico de drogas. Então esse brasileiro, ele foi preso em 2003, tentando entrar no país com drogas, e já em 2004 ele já estava julgado e condenado à morte. E vejam que interessante, em 2004, um outro brasileiro repete o mesmo feito, ou seja, tenta entrar na Indonésia com uma determinada quantidade de drogas. E o caso tem o mesmo desfecho, ou seja, ele também é preso e também é condenado à morte. Ambos foram executados no ano de 2015. Foi um caso de grande repercussão, até porque houve uma tentativa de intervenção do governo brasileiro para que os 2 fossem perdoados, o que não aconteceu. Mas olha que interessante para a nossa reflexão. Um é preso em 2003 com drogas no aeroporto em um aeroporto da Indonésia. Como foi um caso de grande repercussão, evidentemente o segundo brasileiro teve conhecimento, sabia certamente que pelas leis daquele país o tráfico de drogas era punido com a morte, e ainda assim ele não se inibiu e tentou entrar naquele país com certa quantidade de drogas. Acabou sendo preso, acabou condenado e também foi executado no ano de 2014. O interessante, ainda para que nós possamos tentar refletir, será que a pena de morte imposta por determinado país é fator que vai inibir a ação daqueles que tentam praticar ilícitos? Porque quando o segundo brasileiro ele foi executado, junto com ele, mais 7 pessoas também foram executadas pelo mesmo crime. E ainda, outros 57 se encontravam no corredor da morte, aguardando a execução da pena por conta de terem cometido o mesmo ilícito, ou seja, ter tentado entrar no país com drogas. Se nós formos fazer um comparativo, e aí é óbvio, guardadas as devidas proporções, já que no nosso país, no Brasil, nós não temos a pena de morte estabelecida. Então vamos fazer um paralelo, apenas uma comparação, para nos ajudar nessa reflexão, se de fato a pena de morte ela seria um fator de inibição da violência. Aqui no nosso país, onde nós não temos a pena de morte, nós todos os dias temos notícias de confronto envolvendo as forças de segurança pública
com aqueles que vivem à margem da sociedade. E muitas das vezes nesse confronto, um elemento, um indivíduo que chefia uma facção criminosa em nosso país, ele é abatido, ele é alvejado, ele acaba morrendo nesse confronto. E o que normalmente acontece numa situação dessa? No máximo aí uma semana depois já tem alguém que o substitui. Ou seja, esses indivíduos que vivem à margem da sociedade, que semeiam o medo, o pânico entre as comunidades, eles sabem que muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, o desfecho final que eles têm é esse, mas isso não inibe a ação deles. Isso não faz com que eles recuem, pelo contrário. Nós temos o conhecimento de que todas as vezes em que forças de segurança pública fazem incursão nessas comunidades, nessas localidades, na maioria das vezes há o confronto. Então, esse tipo de ação de força de segurança pública não inibe, não faz com que esses indivíduos recuem das suas atividades ilícitas, mesmo sob o risco deles virem a serem abatidos em confronto. Então, devemos nos perguntar e refletir: será que de fato a pena de morte inibe de alguma forma a violência praticada? Nos países onde ela é estabelecida, a aplicação se dá por conta de terrorismo, por pensamento religioso contrário ao dominante, questão de gênero, mas isso não faz com que as pessoas recuem diante daquilo que elas acreditam ser a verdade que elas carregam naquele momento. Vejam que pelo exemplo que eu trouxe envolvendo esses dois brasileiros, o fato de um país aplicar a pena de morte para quem pratica o tráfico de drogas, em momento algum inibiu a tentativa de um entrar, como não inibiu a tentativa daqueles de outras nacionalidades, mesmo se sabendo que, em sendo descoberto, a pena capital seria aplicada. Então, ao invés de talvez ficarmos com a ideia de que se faz necessário a aplicação do olho por olho, dente por dente, seria talvez muito mais coerente que nós ficássemos com a orientação seguinte de Jesus, para que não oferecêssemos resistência ao mal, para que aquele que nos agredisse na face direita oferecêssemos também a outra. Que ficássemos ou que fiquemos com o grande exemplo, a grande lição que Jesus nos deu no seu momento supremo, quando crucificado, eleva o coração a Deus pedindo perdão por aquilo que se fazia com ele naquele momento. Pena de morte, ela em momento algum deverá servir como fator de educação de uma sociedade. Sobre isso, o Kardec ele faz uma pergunta muito inteligente e interessante, a de número 761. Ele vai perguntar: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Ou seja, por conta dessa lei de conservação que o homem tem direito, ele quer saber se isso não nos daria de fato o direito de eliminar alguém perigoso
para a sociedade? E os espíritos lhe respondem: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então não será em tempo algum, em momento algum, emprestando as nossas mãos para se sujarem de sangue, que nós iremos inibir a violência e assim estabelecer um reino de justiça, de caridade, de fraternidade no coração dos homens. Independente do que esse ou aquele irmão de caminhada pratique, ainda que seja dos atos de violência que mais nos impacte, não podemos esquecer de que ele também é um filho de Deus. E todas as oportunidades que pudermos de lhe oferecer o arrependimento, nós devemos fazê-lo. É óbvio e é claro que para a manutenção da ordem das sociedades, a justiça estabelece, de acordo com o crime, de acordo com a agressividade cometida contra a sociedade, estabelece muitas das vezes o cerceamento da liberdade, que esse indivíduo que cometeu um crime contra a sociedade, que cometeu uma agressão contra a sociedade, ele pague pelo seu delito de maneira justa, de maneira humana, jamais sendo condenado à morte. E para nós espíritas, a pena de morte ela é totalmente desprovida de valor. Porque nós sabemos e aprendemos que quando ocorre o fenômeno morte, apenas o corpo físico deixa de existir. O espírito imortal, ser inteligente da criação, ele continua, ele permanece. Então, para nós espíritas, a ideia sempre será a de não matar o corpo e sempre procurar educar a alma. Eu termino essas nossas reflexões da noite lembrando uma passagem muito interessante, muito educativa de Jesus, que é a passagem do bom samaritano. E que Chico Xavier vai nos convidar a um olhar mais aprofundado sobre essa parábola. Nós sabemos que a parábola do bom samaritano, Jesus diz que um homem descia de Jerusalém quando foi atacado por salteadores. E ali ele ficou quase que desfalecido. E por aquela estrada desce um sacerdote que, vendo o homem caído, passa distante. Logo depois dele vem um levita, que, vendo a mesma situação daquele homem, também passa distante. Então vem um samaritano, que era até mal visto pelos hebreus, embora também fosse um, e sem ter a mínima ideia de quem era aquele homem, cuida dele, cuida dos seus ferimentos, coloca ele sobre o seu cavalo, leva ele até uma hospedaria, e ali ele fala para o dono da hospedagem que cuidasse daquele homem e que tudo o que ele gastasse, quando aquele samaritano retornasse por ali, ele lhe ressarciria. Nessa parábola, todos
os personagens, ou quase todos, são identificados. Nós temos os salteadores, aqueles que atacaram. Nós temos o sacerdote, temos o levita, temos o samaritano e temos o dono da estalagem. Todos eles estão identificados, menos aquele que sofreu agressão. Ele é apenas o homem. Não se sabe a sua religião, não se sabe a sua condição, não se sabe o seu gênero, não se sabe nada dele. É apenas alguém. Alguém que despertou a compaixão de um samaritano que, sem querer saber ou sem buscar saber nada sobre ele, apenas tem por ele um sentimento de empatia, cuida dele e procura socorrê-lo da melhor maneira possível. Esse homem poderia ser qualquer um de nós. Então nós, que nos dizemos cristãos, que procuramos seguir ou pautar a nossa vida, a nossa existência, a partir dos ensinamentos de Jesus, não temos o direito de atentar contra a vida de ninguém, seja de que forma for. Então, ao sermos convidados a opinar sobre pena de morte, que possamos dizer sim, que aqueles que de alguma forma cometeram os seus delitos, que paguem por eles, mas que sejam condenados a aprender a lidar com a terra, que sejam condenados a aprender o ofício da carpintaria, da alvenaria, que sejam condenados sim, enquanto estiverem encarcerados, que sejam condenados a um processo de autoeducação. Que possamos então sempre em nossas conversas, em nossos diálogos e mesmo em nossas preces, divulgarmos a ideia de que não é pela pena de morte que a criatura humana vai repensar as suas ações, as suas atitudes, vai entrar num processo ou num caminho de autoeducação, corrigir e ressarcir a sociedade dos seus equívocos e caminhar na direção da divina luz. Não esqueçamos também que aqueles que vivem à margem da sociedade, que muitas das vezes cometem os crimes mais hediondos e que nos despertam muitas das vezes emoções negativas, são aqueles filhos de Deus que Ele mais ama e que Ele mais espera de nós o amparo, o auxílio e que nós possamos estender-lhes as mãos. Se não o pudermos fazer de uma maneira direta, de uma maneira presencial, que possamos ajudá-los com as nossas vibrações e com as nossas orações. Finalizamos aqui o nosso estudo, que possamos agora mais uma vez agradecer a Jesus por mais esse trabalho realizado. Senhor e Mestre Jesus, te apresentamos aqui o trabalho que o Senhor nos confiou, rogando a tua misericórdia para as imperfeições que ainda trazemos. Permita-nos, Mestre, vivenciar a cada momento e a cada instante o teu Evangelho divino,
e que a partir daí, essas lições abençoadas transformem-nos para que possamos, sim, nos tornarmos fiéis discípulos da Tua causa. Muito obrigado, Senhor, por mais essas reflexões, por mais essa noite de trabalho. Fica conosco, hoje e sempre. Assim seja. Meus irmãos, uma boa noite a todos, uma boa semana e que Jesus possa envolver os seus corações.